Agora vamos abrir a Bíblia no Novo Testamento, no livro de Lucas. Há uma história que você conhece sobre Zacarias. Ele estava ministrando como sacerdote e... Vamos começar no versículo 18. Não, deixa eu voltar um pouco mais. É melhor eu só contar. Eu perdi o lugar que eu tinha marcado. Zacarias, ele e a sua mulher Isabel não podiam ter filhos. Ela era estéril e eles não tinham filhos. Estavam orando, mas não tinham filhos. Agora o Senhor enviou um anjo a eles e disse: você vai ter um filho. Ele disse: você conceberá e dará à luz um filho. E sabe o que Zacarias disse ao anjo? Que sinal você me dá? Ou seja, como eu sei que você está falando a verdade? Veja, eles vinham orando há anos para ter um filho. E então, quando recebem a notícia que eles terão um filho, Lucas 1,13, disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, e ele não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à sabedoria dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher é avançada em dias. Agora preste atenção ao que o anjo disse a ele. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto na presença de Deus. Eu fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. E poderíamos pensar que Zacarias ia celebrar, levantar as mãos e dizer: glória a Deus, minha oração foi respondida. Mas ele disse: não, você vai ter que me dar um sinal, como eu sei que você está falando a verdade? E o anjo disse: todavia ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Em outras palavras, este anjo sabia que se ele não fechasse a boca de Zacarias, ele iria continuar falando incredulidade, e então ele criaria um problema diante de Deus. Alguns podem pensar que Deus nunca teve um problema. Ele tem um problema, sim. Ele tem você, não é? E você pode ser um problema. Mas graças a Deus ele ainda não terminou conosco. Mas o anjo disse: tu ficarás mudo até que aconteça o que eu disse. Ele não falou nenhuma palavra. Em outras palavras, Deus fechou a boca dele. E eu quero te mostrar como Deus tratou com ele, de uma maneira diferente da que ele tratou com Abrão. Ora, Abrão, se você se lembra, Deus prometeu a Abrão que ele teria um ministério mundial, que todas as nações do mundo seriam abençoadas por causa dele, e ele ainda nem tinha o filho da promessa, ele não tinha filho, e ele mudou o nome dele. Ele forçou a Abrão, ou Abraão, como ficou sendo o seu nome, ele forçou Abraão a dizer o que ele, Deus, falava. Agora lembre-se, se você mantém a palavra de Deus em sua boca, você tem uma audiência com os anjos. Mas veja, Abraão já tinha a promessa há cerca de 11 anos no capítulo 15, quando o Senhor apareceu a ele. Abraão disse: o que haverás de me dar se continuo sem filhos? Agora note que ele tratou com Abraão de uma forma diferente da que tratou com Zacarias. Ele forçou Abrão a falar a mesma coisa que ele, Deus, falava a respeito dele quando mudou o seu nome. Veja, mudou o nome dele. E eu te digo, se Deus muda o teu nome está mudado. E toda vez que ele dizia: eu sou Abraão, sabe, Abraão significa pai de nações, pai de multidões. Então ele estava ouvindo, e a fé vem pelo ouvir. Então foi assim que Deus tratou com Abraão. Veja, ele tinha 99 anos de idade quando Deus mudou o seu nome. Mas então, depois de Deus mudar o seu nome, durou menos de um ano, foi cerca de um ano, e o filho da promessa nasceu. Ele teve a promessa por 24 anos sem manifestação, mas quando ele começou a dizer o que Deus dizia, a criança nasceu em menos de um ano. Agora perceba, isso é sobrenatural. Então, será que anjos tiveram parte nisso? Eu suspeito que tiveram.
Eu não sei, não posso provar, mas eles obedecem à voz da palavra de Deus. E toda vez que Abraão dizia eu sou, Abraão estava dizendo eu sou pai de nações, e os anjos diziam temos um trabalho a fazer. E aí, coisas sobrenaturais acontecem. Agora aqui, Zacarias teve uma tratativa totalmente diferente. Provavelmente o anjo pensou, se não calarmos a boca dele, nunca vai acontecer. Mas no caso de Abraão foi necessário pôr a boca dele em movimento para acontecer o que Deus disse. Então, você conhece a história. A criança nasceu e quando a criança nasceu, disseram, vamos chamar a criança de Zacarias? Ah, não, ele fez gestos e disse, me traga uma tábua, sabe, para eu escrever. E ele escreveu, o nome dele é João. E quando ele fez isso, sua língua foi liberada e ele começou a falar. Então, os anjos estão envolvidos no Velho Testamento, no Novo Testamento, mas de alguma forma, eu não sei o que aconteceu, talvez foi por causa da tradição religiosa. Nós simplesmente deixamos isso escapar de nós. Anjos são espíritos ministradores. A minha filha, vários anos atrás, ela estava no Texas dirigindo numa rodovia. Ela estava dirigindo entre o muro de concreto na rodovia e um grande caminhão deste lado, e o caminhão travou o eixo dianteiro. Bem, aquele caminhão do lado dela travou em L. Bem do lado dela, algum carro na frente dele parou, ele teve que frear. E ele invadiu a outra faixa, assim, sabe? E as faixas ficaram tomadas, ela não conseguia passar por nenhuma. E tudo em alta velocidade na rodovia. E ela simplesmente deu um grito, Jesus! E fechou os olhos. Então, não sabemos o que aconteceu. Ela não consegue dizer o que aconteceu. Mas quando ela abriu os olhos, já tinha ultrapassado o caminhão. E não houve nenhuma colisão, não houve nenhum dano ao carro, e ela já estava do outro lado. O que aconteceu? Nós não sabemos, mas suspeitamos que anjos se envolveram nesta coisa, porque ela mantinha a palavra de Deus em sua boca, confessava diariamente. Os anjos têm ordens para me guardarem em todos os meus caminhos. E, veja, o ministério dos anjos é um ministério muito válido para os dias de hoje.